Pode sentar aí, tá? Só lembrando, o diácono Fábio, a ser presbítero Fábio, lembrou de um recadinho. Dia 6 de dezembro, a última terça-feira, a última não, né? A primeira terça-feira de dezembro, nós vamos fazer o nosso encerramento de intercessão, das terças de intercessão e de oração da igreja, tá bom? E vai ser um momento muito peculiar, muito importante para a igreja, para o corpo de Cristo de Pirituba. Nós estaremos reunidos, se eu não me engano, mais de 10 igrejas, né, Fábio? Reunidos simultaneamente em oração, em palavras de bênção pelo nosso bairro, simultaneamente em um propósito só. Vai ter sacerdote, vai ter igreja CIA, vai ter igreja casa, vai ter igreja plena em Cristo, vai ter a igreja ADEC, Rafa, lá do Nardini, ADEC do Nardini, vai ter a igreja missionária da Rua do Céu, vai ter mais de 10 igrejas em um só propósito, amém? E já aproveitando e lançando, eu não me lembro a data, mas já está fechada, acho que é em fevereiro ou março, nós teremos a nossa primeira 12 horas de adoração do ano de 2023, e nós vamos reunir mais de 1000 pessoas, quem crê nisso? Já fechamos com o apóstolo Salgado, o ano de 2023, a nossa primeira 12 horas de adoração vai ser na Igreja Plena em Cristo, amém? Então isso é lindo e maravilhoso, é o reino de Deus em unidade, é o reino de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu li um livro do, não sei o que lá, Chan, alguém, os leitores de plantão me ajuda aí, Chan, é esse mesmo, Francis Chan, aí ó, viu, cara? Valeu, Fabrício. A Angélica e o Rô que me deram, o nome do livro, Até que Nós Sejamos Um. Às vezes a gente se desconecta de uma pessoa ou de uma igreja por um ponto teológico, e a gente esquece de ver o ponto comum. E qual é o ponto comum? Se a igreja ama Jesus Cristo, ama a palavra, é coerente 90% com aquilo que você crê, meu irmão, não tem o porquê nós não partilharmos algumas coisas juntos, né? Então hoje a gente tem aprendido isso, e o reino de Deus tem se expandido, isso é muito lindo e muito maravilhoso, amém? Prometo que acabei os recados. Vamos lá, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 15, o Evangelho segundo João capítulo 15, versículo 4, é o mesmo versículo que nós abrimos o culto da semana passada. Como prometido, continuaremos falando deste capítulo que é muito, muito, muito rico, e eu tenho certeza que Deus vai despertar, continuar despertando a sua vontade em nós, nesta noite, amém? O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Amém? Feche os seus olhos. Pai, te damos graça por este tempo, te damos graça por esta oportunidade de partilhar e compartilhar a tua palavra, o teu evangelho. Espírito Santo, que a tua palavra, a tua glória comece a falar conosco nesta noite. Senhor, nós repreendemos e anulamos qualquer espírito contrário que porventura queira roubar este momento, a tua palavra, a tua vontade das nossas vidas. Senhor, nós declaramos que o único espírito que tem autoridade legal para agir nas nossas vidas, e neste momento, neste ambiente, na vida das pessoas que estão assistindo, na vida das pessoas que irão assistir, é o Espírito Santo de Deus. Nós entregamos a sua vontade neste lugar, ó Pai, que a tua glória, que o teu Santo Espírito
nos impulsione a permanecer e parecer contigo. O nosso único objetivo aqui, Senhor, é gerar um povo, é gerar uma igreja parecida com o Senhor. Então que a tua vontade seja feita neste lugar, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Continuaremos, meus irmãos, a falar a respeito de permanecer. Se observarmos o Evangelho de João, capítulo 15, todo esse capítulo, a palavra permanecer é mencionada mais de 10 vezes. Então, nós observando este texto, aprendendo com este texto, nós podemos dizer como é importante permanecer. E quando nós vamos observar a palavra permanecer no grego, a palavra grega para permanecer significa meno, M-E-N-O, que traduzindo para o nosso português, também pode-se dizer que permanecer no grego significa continuar a estar presente, continuar a ser, não perecer, não partir. Fala assim: continuar presente, continuar a ser, não perecer e não partir. Olha que interessante. Quando nós vamos para a origem da palavra, quando nós vamos para o grego, nós podemos observar quão longe a igreja contemporânea está de permanecer. A igreja contemporânea, qualquer dor de calo, qualquer febre, qualquer jogo da Alemanha, qualquer coisa, faz com que não esteja. Rompa aliança, rompe laços. Irmãos, eu aprendi uma coisa na minha história: a aliança inquebrável é a aliança com Cristo Jesus. Mas uma aliança com a igreja, uma aliança com o corpo de Cristo, nós precisamos, no mínimo, ser honesto. Eu tenho falado aqui, você tem todo o direito de não querer permanecer na igreja CIA. Isso é natural, meu irmão. Eu vou na contramão que um dia fizeram comigo. Muitos anos atrás, direcionado por Deus, nós recebemos uma direção de Deus e falamos: Deus, acabou aqui um ciclo e nós vamos entrar em um outro ciclo. Nós fomos taxados de tudo e de todos. De infiel, que quebramos uma aliança, que desonramos uma aliança. E aqui nós vamos na contramão. Você tem todo o direito de não querer partilhar da igreja CIA. A igreja CIA acende as luzes, a igreja CIA tem a parede preta, a igreja CIA tem um Thales dançando aqui. Eu gosto da igreja CIA que ela agrega e tem espaço para todo mundo, meu irmão. Para um Thales dançar e para um Pedro assembleano cantar. Isso é lindo, meu irmão. Isso é reino. A gente entende que nós não somos uma máquina de produzir pessoas igualzinha. Nós somos o reino de Deus e cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua personalidade e cada um pode servir a Deus da forma a qual Deus direcionou.
até ver o Thales dançando aqui, ó. Mas é um menino de Deus, é um menino que reflete a presença de Deus. Eu sou totalmente ministrado quando este menino dança. Eu vejo a glória de Deus fluindo através da vida dele, e todo o ministério de dança, meu irmão. Então nós somos assim. Você tem o direito de não querer caminhar com a gente, mas no mínimo você tem que ser honesto e dizer: pastor. Quando eu saí da minha igreja, a primeira pessoa que eu fui falar foi com o meu pastor, e fui na liderança pastoral. Falei: pastor, o meu tempo aqui, orem por mim. Pastor Rafa estava na reunião, não estava, pastor? Não oraram, não me abençoaram? Então estou abençoado. Aleluia, glória a Deus. Então você pode ir, meu irmão, cada um tem a sua identidade, cada um tem, mas no mínimo, permanecer precisa ter obediência e ter transparência com a sua igreja local. O que isso tem a ver com a pregação? Nada. Mas nós estamos falando. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? E quando nós observamos este texto, meu irmão, semana passada nós analisamos os 5, 6 primeiros versículos. E uma das maiores dádivas a qual Deus dá para a sua igreja é que nós possamos entender o poder de permanecermos e continuar na presença, e continuar a viver algo extraordinário. Eu tenho entendido que uma das maiores dádivas para que nós vivamos uma vida saudável e relevante é nós entendermos a preciosidade de permanecermos. Quando eu entendo a profundidade de permanecer, a profundidade de estar presente, a profundidade de não partir, eu me torno um cristão saudável e relevante. Eu se torno um cristão que vai entender o propósito a qual nós temos aqui nesta terra, meu irmão. Quando eu entendo isso, eu deixo de ser momentâneo. Quando eu entendo isso, eu deixo de ser superficial. Que vai na direção de qualquer doutrina. Quando eu entendo isso, a primeira direção do seu pastor, você não vai correr. Eu acho que uma das coisas mais difíceis desta geração, meu irmão, é ser pastor. O Davi Lino, é a forma que meus filhos chamam ele, o Davi da Tainá e do Lucas. Chegou na Tainá e falou assim: mãe, o que o pai do Ben e do Zac é? O pai do Ben e do Zac é pastor. É, mãe, ele é pastor, uma criança de 5 anos, tá? É, mãe, ele é pastor? É. Nossa, deve ser difícil, né? Falou: mas por que, filho, deve ser difícil? É porque o povo ninguém obedece, mamãe. Uma criança de 5 anos, irmãos. Porque hoje as pessoas têm palavra no YouTube que afaga o seu ego. Ninguém quer ser confrontado. Ninguém quer receber uma palavra de exortação. Ninguém quer receber uma palavra de voltar para a origem, de exortação, de confronto. Não, eu não quero, pastor, receber esta palavra vai me distanciar de permanecer. Sabe por quê? Porque eu vou no YouTube e eu escuto o evangelho, o ursinho carinhoso que vai afagar o meu ego, que vai dizer aquilo que eu quero ouvir. Meu irmão, se o evangelho que você vive, você só escuta o que você quer ouvir, o seu evangelho está errado. Evangelho é transformação e é confronto. Permanecer precisa de confronto.
Semana passada falamos um pouco do versículo 1, da videira verdadeira. E a videira verdadeira é um símbolo para o povo judeu. Segundo o Salmo, segundo Isaías, segundo os profetas, Israel era chamado de videira verdadeira. Mas se você olhar na história, Israel foi chamado para ser a videira verdadeira, o povo propriedade exclusiva do Senhor. Mas no decorrer da história, eles se corromperam e perderam este título, pelo pecado, pela desobediência. E vem Jesus e assume a responsabilidade e dizendo, e quando Jesus fala para os judeus dizendo, eu sou a videira verdadeira, e quando ele fala no capítulo 15, eu sou, é a 7ª vez no Evangelho de João, que ele aponta para ele dizendo, eu sou. E quando ele diz eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. E quando Jesus assume este título, ele está apontando um novo caminho para o povo de Israel. Eu estou dando uma nova oportunidade. Também olhamos no versículo 2, ele nos ensina que aquele que não dá fruto, ele passa pelo processo de poda, para que possa dar fruto. Irmão, batalha, poda, não, muitas vezes, não é de Satanás, é Deus te alinhando para um processo maior de Deus na sua vida. Eu preguei alguns dias atrás o engano da igreja pós-moderna, e um dos maiores enganos da igreja pós-moderna é que o cristianismo pode ser vivido sem dor. É mentira, meu irmão. Não existe cristianismo sem batalha, não existe cristianismo sem luta, não existe cristianismo sem ser poldado para que possa dar mais fruto. Ou seja, para que a gente viva uma vida plena, Deus vai nos poldar, porque Deus corrige aqueles. Se você não quer ser corrigido, meu irmão, você não quer ser amado por um Deus todo-poderoso. Se você não quer ser alinhado, você não vai entrar na timeline de Deus para viver algo extraordinário. Então não tenha medo de batalha, não tenha medo de polda, não tenha medo de ser barrado. No versículo 4, aprendemos o poder daquele que nos dá a frutificação, porque sem ele nada podemos fazer. Aqui não, né? Em qualquer outra igreja, o Evangelho tem ensinado carreira solo, o Evangelho tem ensinado, não, faça de tudo para que você viva uma vida de sucesso. Ademar de Campos, em uma entrevista com Douglas Gonçalves, do Jesus Club, diz que a maior tragédia da igreja é correr atrás do sucesso, ou a maior tragédia da igreja é querer viver uma vida de sucesso, meu irmão. Viver uma vida alienada para ter o sucesso por qualquer custo. Passar por cima de qualquer pessoa, viver uma vida, não, eu quero, e não se submete à igreja de Cristo, não é enviado pela igreja de Cristo. Por isso que eu tenho problema com o movimento. Um dia eu ouvi pessoas dizendo, o avivamento do Brasil vai vir pelos movimentos de rua, vai vir pelos movimentos. Meu irmão, o avivamento da igreja no mundo o avivamento no mundo vai vir por intermédio da igreja.
Então no reino de Deus não existe carreira solo. No versículo 5 nós aprendemos isso. Você precisa depender do outro para viver uma vida saudável no reino. A maior mentira que Satanás tem implantado na igreja de hoje, meu irmão, é colocar na nossa mente que nós podemos e devemos viver uma carreira solo. Pega isso no seu espírito. Não existe carreira solo no reino de Deus. Não existe carreira solo no reino de Deus. Hoje precisamos ir na contramão do que muitas pessoas têm ensinado. Não, hoje tem muitos falando, não, eu lembro quando eu saí da minha antiga igreja, eu fui convidado a participar da igreja dos desigrejados. Não, vem aqui para o nosso movimento, a gente um dia vai se reunir no Pico, um dia nós vamos se reunir no Vila Lobos, um dia nós vamos se reunir no Toronto. Quem é o pastor? Ninguém, todo mundo. Mas quem vai direcionar? Aí vai ser estilo congregação, vai chegar lá, Deus vai dar uma palavra, né? Quem já foi na congregação? Deus dá a palavra lá, não é verdade? Dá a palavra e aí a gente segue. Não, meu irmão, isso é bagunçado. Sabe qual é a maneira mais saudável de conduzir uma igreja, de levar uma igreja a ser saudável e relevante? É por um presbitério. Por isso que nós estamos formando o nosso presbitério. Que o pastor não é o coronel, o pastor não é o dono da verdade. Esses dias eu tive reunião com os jovens. Em uma reunião passada eu fiz uma brincadeira que não foi legal. Acho que quem estava aqui era só a Carlinha, né, Carlinha? O que eu fiz sexta-feira? Me perdoe pela brincadeira que eu fiz. Porque pastor não está acima de tudo, acima de todos. Pastor é falho, pastor erra, e por isso a melhor maneira de nós liderarmos é com a equipe e não viver uma carreira solo. Meu pastor dizia: ovelha desgarrada, ovelha que pensa viver uma carreira solo, é petisco para lobo. Então, meu irmão, não aceite viver uma carreira solo. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim: meu irmão, não existe carreira solo no reino de Deus. Amém? Então aprendemos que a videira verdadeira é Jesus. Aprendemos que sozinho nós não podemos lugar nenhum. Aprendemos que quando Ele nos polda, é para que a gente venha dar fruto. E depois deste breve resumo, desta breve introdução daquilo que nós falamos um pouco da semana passada, eu gostaria de entrar e falar um pouco daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Fala para o irmão que está ao seu lado: permanecer. Parte 2. Amém? Abra aí comigo, acho que já está aberto o Evangelho de João, capítulo 15. Nós continuaremos a ler a partir do versículo 6 até o versículo 16, que diz assim: se alguém não permanecer em mim, fala assim para o irmão que está ao seu lado: permanecer. Será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos não apanhados lança-se ao fogo e é queimado. Se vocês permanecerem em mim, fala assim: permanecerem. E as minhas palavras permanecerem em vocês, fala assim: permanecerem. Pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor, fala assim: permaneçam. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos e permanecerão no meu amor, fala assim: permanecerão. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor
permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês não serão mais meus amigos, vocês serão meus amigos, e fizeram o que lhe ordeno. Já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Este texto nós poderíamos ficar aqui horas e horas. Esta semana eu estava semana passada, ouvindo o Hernandes Dias Lopes falando, e ele falou algo que falou ao meu espírito. Ele diz assim: as minhas devocionais eu moro em alguns livros. Ele disse que agora ele está morando no livro de Eclesiastes. E eu estava terminando o livro de João. Eu falei: meu Deus, eu vou voltar e vou morar por um período no livro de João. Estava ali começando a ler. No primeiro dia que eu li, eu só consegui ler 26 versículos. De tão rico que é este evangelho. Se você observar o evangelho de João, ele não é contado como um evangelho sinótipo. Por quê? Porque ele é diferente de todos os outros evangelhos. E uma coisa que chama a atenção no evangelho de João, a importância de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. A importância de mostrar que Jesus é o eu sou. A importância de mostrar que Jesus é a videira verdadeira. A importância de mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A importância de raiz, a importância de permanecer. Se você olhar este texto a qual nós acabamos de ler, ele faz uma ilusão do quê? De uma árvore e de um ramos. A videira, os ramos, ou seja, fundamento. O evangelho de João, se nós estudarmos, se nós enraizarmos o evangelho de João, nós se tornaremos firmes, nós permaneceremos nele, custe o que custar. Então, quando eu olho para este texto, quando eu olho para o versículo 6, ele diz assim: se alguém permanecer em mim, será como o ramo. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Primeiro, ramo que é jogado fora e ramo que é lançado ao fogo. E quando eu olho, quando você vai estudar, quando você vai se aprofundar nesses textos, existe vários pontos, várias verdades que nós podemos atrair deste simples versículo. Se você observar, ele diz assim: o ramo que não dá fruto, ele tira, joga fora e é seco. Ele é jogado fora e ele é jogado no fogo. Ou seja, o ramo que não dá fruto não presta para nada, somente para ser jogado fora. O que eu aprendo com isso? Isso fala muito de um evangelho verdadeiro. Isso diz muito de um evangelho de verdade. Quantos de nós temos vivido e deparado com pessoas que dizem que são crentes,
mas não estão ligados na videira, que são crente, mas não têm uma vida de transformação. É um ramo que não presta para nada. Hoje na mídia, eu não quero aqui falar de A, de B, de C, mas o que mais nós temos aí nas mídias é dizendo que povo é crente. Jojo Todinho é crente. Neymar é crente. Eu vou falar uma. Priscila Alcântara é crente. Tem um monte de crente aí. Mas a minha pergunta é: tem gerado fruto? Sabe uma coisa que eu aprendo neste texto, meu irmão? Eu e você, ligado na videira verdadeira, o nosso destino final é gerar fruto. O meu e o seu destino final não é ser cortado e seco, não é ser cortado e lançado ao fogo. Isso não é o destino do povo de Deus. E eu profetizo sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós viemos nesta terra para gerar fruto. Eu e você não seremos como o povo do Egito, que vai nadar e morrer na praia. Não, se Deus nos enxertou na videira, nós vamos dar fruto. E fruto é resultado de uma vida de verdade. Hoje os meus vizinhos estão aqui, então eu tenho que chegar em casa, não posso brigar com a Pamela, eles não podem ouvir grito, não podem ouvir eu xingando bem o Zac, gritando. Porque não dá fruto, meu irmão. É viver de verdade. Não tem a ver com atonação de voz, não tem a ver. Eu lembro que 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era simplesmente você vestir uma capinha de crente. Vestir, nossa, esse é espiritual, Xamanaias. Sabe qual era a maneira mais fácil de você mostrar que era espiritual há 20 anos atrás? Chegar com a beca top na igreja. Eu lembro quando eu me converti, meu líder, vulgo Luizão, e eu sempre gostei de me vestir bem. Tem dia que eu extrapolo. A Pamela fala, meu Deus do céu. Aí quando eu me converti, ele falou assim, ô Beto, acho que já está na hora de Jesus tocar nas suas roupas, né? Eu falei, mas o que tem a ver com a minha roupa? Ah, sei lá, né, meu? Luizão, como que é? Ah, sei lá, né, mano? Luizão, né? Mas a maneira mais simples e mais fácil de mostrar uma espiritualidade era você chegar com a Bíblia bem grossa, colocar debaixo do braço e falar, aleluia, irmãos. Aí queria ser mais espiritual ainda, na hora que começasse o louvor, falar, Rechacataralabaie. Esse é do manto. Mas meu irmão, não tem a ver com isso, tem a ver com que a sua palavra condiz com aquilo que você vive, com aquilo que você é. Não tem a ver com a entonação de voz. A coisa mais linda que eu acho aqui na igreja CIA, cada um tem a sua identidade, ninguém quer copiar ninguém, ninguém quer ser ninguém, quer ser aquilo que Jesus tem para a sua vida e para a sua história. É ser de verdade, não é ser cortado e queimado, não é ser cortado e jogado fora. Meu irmão, e muitas vezes uma vida solitária, uma vida solo, faz você sair da raiz, faz você sair do ramo, faz você sair da videira. E hoje tem uma mentira aí fora que diz que você pode ser crente em qualquer lugar. Isso é uma meia verdade. Você pode ser crente em qualquer lugar, meu irmão. Luiz Hermínio diz assim: tire um peixe de dentro da água
Eu vou falar do Luiz Hermino, que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar. Tira um peixe de dentro da água e você vai ver quanto tempo ele vai morrer. Pegue uma árvore e arranque um galho e você vai ver quanto tempo ele vai ficar seco. Tire uma brasa de dentro de uma fogueira que você vai ver em quanto tempo ele vai se apagar. Sabe por que isso, meu irmão? Quando nós somos tirados do nosso lugar de origem, nós morremos, e a nossa origem é Jesus Cristo, a nossa origem é o ramo, por isso que nós temos que ser de verdade, e devemos dar fruto, para que nós não sejamos cortados. Meu irmão, não importa, por mais justa, mais piedosa, mais certinha, mais religiosa que uma pessoa possa ser. Sabe a gente gosta muito disso. Meu Deus, aquele irmão é tão bonzinho, só falta ser crente. Eu falo isso direto. Mas por mais piedoso, por mais bonitinho, por mais lindo que esta pessoa seja, se a sua alma, se o seu espírito não tiver conectado à videira, a pessoa pode ser queimada, e a pessoa pode se tornar seca. Então o que eu aprendo neste versículo? Deus está nos chamando à profundidade. Sabe uma coisa que eu também aprendo neste texto? Que Jesus não é um ursinho carinhoso. Ele não tem problema de tirar pessoas que não são de verdade e colocar para queimar, e colocar para secar. Este texto também tem um contexto escatológico, que está falando dos fins dos tempos, que está falando, se você observar, lembra de Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 24, que diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônio e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a estas pessoas: eu nunca conheci vocês, afaste-te de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que constrói a sua casa na rocha. O que ele está querendo dizer? É viver de verdade, meu irmão. Deus não tem problema de tirar pessoas que não vivem de verdade, que enganam o reino de Deus. Lembra de João 10:10? Fala aí João 10:10 para mim, vocês que estão na escola bíblica CIA, senão o pastor Rafa vai... Fala aí, meus irmãos. Ninguém... Vamos falar com os diáconos a ser presbíteros. É a prova, fala aí. Como que é? Não é eu sou a videira verdadeira, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo só vem para matar, roubar, ou não, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Eu falei esses dias na reunião, quantas vezes eu preguei: o diabo só vem para matar, para roubar e destruir.
Mentira, nesse contexto não é o diabo. Nesse contexto de João 10:10 são os falsos mestres e os falsos pastores. É nesse contexto que Mateus está dizendo: aparta de mim que eu não te conheço. É viver uma vida de verdade, meu irmão. Então, se eu e você vivermos uma vida de verdade, nós não correremos o risco de ser queimado, de ser seco. Deus não te trouxe nesta terra para viver uma vida de sequidão. Deus te trouxe nesta terra para queimar, não para queimar longe, mas para queimar o seu coração na presença dEle, e dizer: eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eis-me aqui, Senhor. Se for para queimar, meu irmão, nós só devemos queimar pela presença do Senhor. Não é queimar longe da videira verdadeira. Então Jesus não tem problema nenhum, porque muitas vezes a gente pinta. Ontem eu estava em um casamento, eu ouvi a seguinte reflexão: Deus é amor, independente onde o amor estiver, Deus está presente. Isso é verdade, meu irmão? Sim ou não? Então cuidado. Aí nós plantamos e defendemos e passamos uma ideia de Jesus. Parece que Deus se converteu no Novo Testamento, né? Deus se converteu no Novo Testamento, porque era só juízo, justiça, lei, né? Aí vem para o Novo Testamento, parece que Deus se converteu. Meu irmão, Deus não se converteu no Novo Testamento. Deus, Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. O diácono Rafa falou de um texto de Ananias e Safira, Novo Testamento, Atos. Uma pessoa tentou enganar Deus, o que aconteceu? O quê? O quê? Morreu. Deus não é um Deus, Jesus não é ursinho carinhoso, meu irmão. Ele é justiça, Ele é amor, Ele é verdade. E Ele não tem problema de tirar aqueles que são mentirosos e mandar para o fogo. Aparta-te de mim. E eu profetizo sobre a minha vida, sobre a sua vida, quando nós chegarmos diante do Rei da Glória, Ele não vai olhar para mim, não vai olhar para você dizendo assim: ei, quem é você? Sai de perto de mim. Não, Ele vai dizer: vem, bendito do meu Pai, entre na glória, entre na presença, vem aqui, entrega os seus frutos. Quem recebe isso, dá um glória. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Versículo 7: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Uma outra verdade. Quem foi da época aqui? Ainda bem que Deus fala assim: eu não levo em consideração o seu tempo de ignorância, né? Mas quem já foi daquela época? Jesus, eu determino, eu decreto. Oh Jesus, não sabe de nada. Sabe qual é uma mentira? Às vezes a gente pega esses textos aqui e fala assim, ó, não, ó, tá vendo lá no versículo 7, diz assim, ó, que eu pedireis o que quiseres e vos serás feito. Meu irmão, o que você pedir só vai ser feito se estiver segundo a vontade de Deus. O que você pedir não tem a ver com fast food gospel, não tem a ver com Disneylândia do reino de Deus. Ah, vou passar no McDonald's, eu quero o meu número 1 da bênção, eu quero o meu número 1 da glória, eu quero o meu número 3 do voto. Mas Deus, eu fiz o voto, Deus, eu fiz a campanha. Nós temos problema, né, pastor?
Por exemplo, a semana profética. Não, eu não quebrei a campanha. Muitas vezes a gente fala por falta de conhecimento, mas Deus não se move pela campanha, Deus se move pelo comprometimento dele do céu com a terra. E se o meu pedido, se o seu pedido estiver segundo a vontade de Deus, meu irmão, e se você permanecer nele, você estiver nele, aleluia. Lembra de Ana? Deus precisava de quem? De um profeta. Finias e Finéias estavam pipocando, estava se prostituindo, estava pegando as menininhas, levando, e olha, filho de Belial. E Ana estava precisando do quê? De um filho. 1 Beto, capítulo 5, versículo 7, diz assim: quando Ana clamou, quando Ana foi aos pés do profeta, o profeta ainda olhou para ela e falou assim: você está chapadona. Ela falou assim: não, Senhor, não me tire como filho de Belial, eu estou amargurada de coração. Eu acredito que Deus olhou lá do céu e disse: ela precisa de um filho, e eu preciso de um profeta. Aleluia. O céu se concretizou na terra e gerou um dos maiores profetas do reino de Deus. É assim que funciona. Não tem a ver com a minha vontade, não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com permanecer. Se o seu pedido estiver direcionado pela vontade de Deus, meu irmão, você pode ter certeza que Deus vai fazer algo extraordinário. Eu tenho certeza que Deus vai liberar algo do céu, e você vai entrar no maior tempo de Deus para a sua história. Talvez você está aqui, e eu não tenho medo de falar, talvez você está aqui como eu, neste ano de 2022, doideira, meu irmão, batalha, lutas em todas as áreas, mas tem um texto que queima o meu coração: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que até dia 31 de dezembro, Deus pode virar um de repente sobre a nossa vida. Eu sei que até dia 31 de dezembro, Deus pode fazer coisas extraordinárias. E mesmo se Ele não fizer, eu continuarei permanecendo. Eu continuarei declarando: santo, glorioso, poderoso, Maranata, Rei, eu estou aqui. Que não seja a minha vontade, mas seja a sua. Aleluia! Então, meu irmão, não venha pegar texto fora de contexto para usar como pretexto. Não, Deus falou que vai me dar o que eu quero. Deus só vai dar o que você quer se estiver alinhado com o céu. Vamos para o versículo 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de darem muitos frutos. Assim serão os meus discípulos. O que eu aprendo aqui? Deus é tão lindo que tudo que nós fizermos aqui na terra, a glória deve voltar para Ele. E tudo que nós fazemos em nome dEle, Ele é glorificado. E nós se tornaremos discípulos de verdade. Meu irmão, Deus não quer que você seja multidão. Deus quer que você seja discípulo de verdade. Deus não quer que você seja saciado. A multidão foi saciada, amém? Na multiplicação dos pães. Quantas pessoas? 5.000 homens, correto? Então, meu irmão, eu acredito que tinha muito mais de 10.000 pessoas, porque onde tem 5.000 homens, pode ter certeza que tem 10.000 mulheres, a não ser que seja no estádio de futebol. E não era lá na presença da glória de Jesus. Ou seja, ali uma multidão foi saciada. Receberam, comeram, se satisfizeram. Mas quem levou os cestos cheios para casa? Quem? Os 12. Deus está te chamando. Quando Deus nos chama, fala assim: ó, vocês serão os meus discípulos.
Ele está dizendo: eu estou te chamando para que você seja um representante do céu aqui na terra. Vocês permaneçam de uma forma tão poderosa, esteja tão cravada no seu coração, na sua vida, a minha vontade, o seu querer, que você vai ser um representante do céu aqui na terra. Charles Spurgeon, ele estava discipulando os novos pastores na Inglaterra, o evangelho propagando, pulverizando de uma forma extraordinária, e ele chamou o seu conselho pastoral e falou assim: ei, vem aqui, vou dar um ensinamento para vocês. Se a rainha da Inglaterra chamarem e convocarem qualquer um de vocês para serem embaixadores da Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, não rebaixem o seu posto, não rebaixe o seu chamado, não rebaixe a sua ordem. Sabe por quê? Porque vocês não são cidadão daqui, vocês são cidadão do céu. E quando nós entendemos que o permanecer nos gera de verdade, nos gera discípulos de verdade. Fala amém, irmão, para ajudar o pastor a pregar. Ser de verdade discípulos, aleluia, glória a Deus. Serão discípulos. Versículo 9: como meu Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Permanecer no amor não tem a ver, como eu falei, ursinho carinhoso. Permanecer no amor é entender a vontade de Deus. E aqui era um dos versículos chaves que eu queria chegar. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Não existe permanecer sem obedecer. Palavra de Facebook, palavra de Instagram, não existe permanecer sem obedecer. E não é obedecer um pastor, não é obedecer uma igreja, é obedecer a palavra de Deus. Meu irmão, estava falando na reunião sexta-feira, o relativismo chegou tão forte dentro da igreja, que nós estamos na geração do eu acho. Meu irmão, nós não achamos nada, nós devemos falar o que a palavra diz, nós devemos obedecer. Se a palavra falar não, é não, se a palavra disser que sim, é sim, e pronto, e acabou. Mas aqui, pastor, você tem que ver o contexto, né? Tem que ver lá no original. Meu irmão, falou, está falado e pronto, e acabou. A palavra de Deus é a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Eu falei semana passada aqui, Hernandes Dias Lopes foi lá no túmulo ou foi lá andar lá em Gênesis, o tal do guia falou: não, mas Gênesis 1, 2, 3 é um livro fictício. Hernandes ela falou: vem aqui, deixa eu te dar uma aula de Bíblia. Irmão, Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Pastor, olha só. Eu já ouvi que a mulher samaritana não deixou de ser prostituta. Eu já ouvi que o amor de Davi e Jonas era um amor homoafetivo. Você já ouviu de tudo, meu irmão. Pastor ouve de tudo, mas a palavra não diz isso. A palavra não se contraria. A pastora Meire diz algo muito interessante: a Bíblia não tem ponta solta. Então, se ela diz, eu e você, como ramos da videira, servos do Deus Altíssimo, representante e discípulo do Senhor Jesus Cristo, o que nós devemos que fazer? Obedecer. O abecedário do reino, meu pastor dizia, o abecedário do reino não é ABCD, o abecedário do reino é obedecer.
não acha nada, a palavra está falando, não ache, só obedeça. Você não vai entender aqui, mas no céu você vai entender. Eu já vi grandes homens de Deus falando assim: meu Deus, eu quero ir para o céu. Um dos meus maiores desejos de ir para o céu é sentar com Moisés, é sentar com Paulo, é sentar com Lucas. Eu falei: meu, mas o que você quis dizer aqui? Eu tenho falado isso, é uma verdade que se você pegar no seu coração, você vai viver coisas extraordinárias. Alguns pegam alguns textos e dizem, uns textos da Bíblia que diz assim, em João mesmo diz, que se fosse escrever tudo o que Jesus fez na terra, todos os livros do mundo não caberia. Está vendo? Por isso que a Bíblia pode ser revelada de novo, né? Meu irmão, o que Deus precisava se comunicar com a humanidade está aqui. Está aqui. Não acha nada. Se você tiver dúvida, procure um homem saudável e relevante, que conheça um pouco melhor a Bíblia do que você, e peça, fala assim: ô cidadão, o que esse texto está querendo dizer? O senhor pode me explicar? Obedecer. Versículo 11. Tenho-lhe dito estas palavras, para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês estejam completa. Isso está falando de plenitude do reino de Deus onde nós estamos. Quando nós obedecemos, quando nós permanecemos, Deus se alegra com a nossa alegria. Deus tem o prazer, que o reino de Deus é alegria, meu irmão. Eu sou de um tempo que a gente pregava assim: não, eu estou vivendo a prova aqui porque a bênção só vai ser no céu. Eu já falei aqui mais de 1000 vezes, se a bênção fosse no céu, no momento que você se decidisse para Cristo, sabe o que ia acontecer? Morreu. Aqui na terra tem bênção, aqui na terra tem plenitude, aqui na terra tem alegria, sim. E o reino de Deus é alegria, meu irmão. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é glorificar o nome do Senhor. Aí ele vai para o versículo 12: o meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem o amor daquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Eu entendo amar uns aos outros é sair daquele posicionamento egoísta e egocêntrico. É eu e os meus, e o resto já era. É entender que o reino de Deus tem muito mais a ver com os outros do que conosco mesmo. O reino de Deus não tem a ver com você, o reino de Deus tem a ver com o próximo. O reino de Deus tem a ver de você gerar frutos e abençoar pessoas, meu irmão. E aí ele diz no versículo 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Aí ele continua no versículo 5: não vão mais ser chamados de servo, mas serão chamados de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vocês sabem o que eu faço. Olha só que lindo, quando nós permanecemos, Deus nos chama de amigo. Quando nós permanecemos, Deus revela a vontade do céu para as nossas vidas. Deus revela a sua vontade e o seu querer na terra, através dos servos, através daqueles que amam de verdade, aqueles que permanecem. Meu irmão, você quer viver o extraordinário, você quer viver a plenitude do sobrenatural de Deus? Permaneça, ama, dê o seu melhor,
se entrega de verdade. O diácono Rafa falou, Deus não quer um dizimista, Deus quer um servo, um filho de verdade. E no Novo Testamento, muitos dizem, né? Ah, mas não tem dízimo no Novo Testamento. Alguns homens de Deus da nação brasileira dizem que os 10% no Novo Testamento é o início, não é o teto. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de você entregar a sua vida por uma causa do céu. É entregar a sua vida pelo reino, e você já não ser mais chamado de servo, ser chamado de amigo. Fala assim, meu amigo, aí toda noite, que na viração do dia, toda noite você ali na presença do Senhor, você indo no carro orando, chapando, você indo almoçar, lavando louça, orando, e Deus revelando a sua vontade, revelando o seu querer, revelando uma direção sobrenatural do Senhor. Esses dias eu estava em uma luta, eu partilhei com algumas pessoas, e eu cheguei em um momento, eu falei, meu Deus, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir. Eu parei, sentei, e comecei, eu e o Espírito Santo, e comecei a orar em línguas, plantei bananeira, rodei pirueta, dei uns 3 mortal, para ver se chamava o Espírito Santo mais rápido. Essa parte é brincadeira, tá? De repente veio uma brisa suave no meu espírito, e Ele me dá uma direção. Eu falei, Jesus, é isso. E o meu coração estava fechado. Aquilo abriu e tirou um peso do meu espírito. E a partir daquele momento eu comecei a agir segundo aquilo que Deus tinha falado ao meu coração. Meu irmão, eu posso te garantir, o teto de bronze se foi. O teto de bronze se foi, e Deus começou a falar de uma forma sobrenatural. Porque o maior prazer de Deus é falar com os seus filhos. O maior prazer de Deus é falar com os seus amigos. O anseio de Deus é se relacionar com a sua criação. Lembra do Éden? O que Deus fazia? Todo virar do dia, Ele ia se relacionar, porque Deus tem o prazer no relacionamento, e quando nós permanecemos, se relacionamos com o Senhor, Ele nos chama de amigo. André, meu amigo, vem aqui. Carlinha, minha amiga, vem aqui. Aí comigo. Beto Cabeção, vem aqui. Que Jesus me chama de Cabeção, não sei porquê. Vem aqui, Cabeção. E Ele vai te chamar do jeito mais carinhoso. Vem aqui. Essa é a minha vontade, esse é o meu querer. Vem, meu amigo. E aí ele vai para o versículo 16, e ele termina dizendo: não foi vocês que me escolheram, mas eu te escolhi para que vá e dê frutos que permaneçam, a fim que o Pai conceda o que pedirem em meu nome, assim que o Pai seja glorificado por aquilo que você vai fazer, meu irmão. Sabe qual é o único desejo de Deus nesta terra para a minha vida e para a sua vida? É que Ele seja glorificado através da sua vida. Meu irmão, não tem a ver com o que você pensa, não tem a ver com o que você acha, tem a ver que Deus te escolheu, Ele te escolheu para que você dê fruto. Pai, mas eu não consigo, tudo bem, não tem a ver com você. Pai, eu não sei falar, tudo bem, não tem a ver com você. Você só precisa entender e se jogar na permanência de Jesus Cristo.
Talvez o diabo tenha tentado roubar o seu propósito. Talvez o diabo tenha tentado roubar o seu destino. Mas eu quero te falar algo do fundo do teu coração, meu irmão. Não importe a batalha, não importe a luta, permaneça, permaneça. Não tenha medo, não desista, porque eu tenho uma absoluta certeza que vai chegar o tempo que os frutos serão vistos na sua vida. E o mundo vai ter que reconhecer. E não vai reconhecer para você falar: tá vendo? Tá vendo? Vocês me chutaram, vocês me zoaram, olha o que Deus fez. Não. Tem um monte de música gospel, né? Que é meio perigosa. Minha vitória tem sabor. É minha assim, é? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. É assim? Como que é a música? É? Isso é vingança pura, meu irmão. Não tem nada de Deus. É vingança. Minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não tem a ver com isso, tem a ver com Deus ser glorificado. E quando Deus te colocar lá no alto, o seu coração vai continuar simples, o seu coração vai continuar humilde, o seu coração vai continuar no reino de Deus. Uma coisa que o diácono Rafael falou, algo muito interessante. Nós estávamos na reunião com os dois, fazendo, né, na nossa antiga dispensação, era o concílio, né, pastor Rafa? Vai ser pastor, vem aqui, ó, vem passar no concílio, defende a sua tese aí. Uma coisa interessante do Fábio e do Rafa, eles falaram: o nosso coração está na mesa para servir. Então, quando nós permanecemos, meu irmão, é o resultado de uma escolha do céu para as nossas vidas. A única coisa que você vai precisar dizer é: Senhor, eis-me aqui. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu para que você dê fruto. Ele te escolheu para que você seja uma bênção. Ele te escolheu para que você não morra no deserto. Ele te escolheu para que você não seja queimado. Ele te escolheu para que você não seja seco. Ele te escolheu para que você dê fruto e os seus frutos permaneçam. E permaneçam não tem a ver com a sua igreja local. Tem a ver por onde você passar, as pessoas reconhecerem o Deus que você serve. Semana passada nós apresentamos uma bebezinha aqui. E a mãe Pamela eu conheço desde criança, bem novinha. E no dia que ela veio me pedir, falou: Beto, meu irmão, não importa se você me chama de pastor, de Beto, não tem... Alguns falam: ai, chamei de Beto. Falei: qual é o meu nome? Como é meu nome? Beto. Qual o problema? Você não pode me desrespeitar como um homem de Deus, meu irmão. Agora, independente, você me chama de pastor, de Beto, aleluia. Tem a Camila, que é minha irmã, me chama de Cabeção às vezes, mas ela me respeita, é minha irmã de coração. E ela disse: Beto, minha filhinha nasceu e eu queria que você apresentasse ela. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque eu só tinha 2 pastores. A tia Edna estava na hora, né, tia Edna? Só tinha 2 pastores que eu podia fazer com que minha filha fosse apresentada: pastor Edilson, que está na Bahia, e você. Então você pode apresentar a minha filha? Eu falei: claro. É onde você passar, a glória de Deus está. É entender que não tem nada a ver com você. Eu sempre gosto de dizer, meu irmão, quem eu era. Era nós vai, nós fumo. Os arroz. Eu já falei milhares de vezes esta cena. Era novo convertido, fazia tudo, estava na igreja de domingo a domingo. Aí teve um jantar de casado na igreja. Aí me chamaram para ser garçom.
estou aqui, eis-me aqui, meu coração está na mesa, né, Rafa? Aí estava lá servindo, de repente acabou o arroz. Aí eu peguei a bandeja do arroz e entrei para a cantina. Os arroz, os arroz, os arroz. Até hoje o Didi, que era líder de jovem, de casal, quando olha para minha cara, os arroz, os arroz. Um menino totalmente introvertido, pioiento. Não era só eu não, né, Vanessa? Pioiento, filho de maconheiro, irmão de 2 drogados, e Deus achou graça. E ainda mais você que é bonitinho, bochechinha rosa. O que Deus não pode fazer? É só você entender. Eu vou permanecer. E eu vou dar fruto. 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 Para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Pode dar mais forte este aplauso ao Rei. Enquanto o louvor está se posicionando, eu quero terminar com o versículo 16. Não foi vocês que me escolheram, mas eu te escolhi para que você dê frutos. Frutos que permaneçam. Pegue este versículo, coloque no seu coração e vá dar fruto. Vai ser um cidadão do reino, vai fazer a vontade de Deus aqui na terra. Deixa o Espírito te encher, deixa o Espírito te direcionar, deixa o Espírito falar algo contigo, e vá na direção daquilo que o Senhor quer. Vá na direção daquilo que o Senhor tem proposto na sua vida. Não abra mão, não desista. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. Não saia da videira, não saia da videira, não saia da videira. Deus te chamou para que você vá e dê fruto, frutos que permaneçam. Enquanto esta canção toca, eu tenho absoluta certeza que Deus quer falar com você. Eu tenho absoluta certeza que Deus quer destravar algo sobre a sua vida. Não tem nada a ver com coach não, tá? Destravar não. Tem a ver com aquilo que Deus quer liberar para a sua história. Tem a ver com aquilo que Deus quer liberar para a sua vida. Talvez você tenha caminhado e desistido. Talvez você esteja cansado. Mas hoje Deus está dizendo: eu te escolhi para que você dê fruto. Eu te escolhi para caminhar a segunda milha. O diácono Fábio falou algo muito interessante esses dias. Meu irmão, a primeira milha é obrigação de todos nós. A segunda milha é para aqueles que decidiram obedecer. A segunda milha é aqueles que decidiram permanecer e viver algo extraordinário. Posso te dizer algo? O extraordinário não está na primeira milha. O extraordinário está na segunda milha. O sobrenatural está na segunda milha. Os frutos estão na segunda milha. Talvez você tenha vivido este ano de sequidão. Eu quero profetizar sobre a sua história. Os frutos estão chegando.